E aí, galera, vamos dar continuidade ao nosso curso de álgebra linear. Nessa parte nós veremos núcleo e imagem, tá bom? Então considere dois espaços vetoriais sobre R, U e V, e considere uma transformação F linear de U em V. Vamos indicar um núcleo de F, a gente vai indicar assim, que vem do inglês, kernel de F, o núcleo de F como o conjunto dos caras que estão no domínio, ou seja, estão em U, de tal forma que quando eu aplico F de U, isso aqui vai me dar o vetor nulo, tá bom? Esse vetor nulo em F. Por exemplo, vamos considerar essa transformação linear de R2 em R3 dada por Fxy, que é igual a 0, x mais y, 0. Vamos calcular o núcleo de F. Por definição, um cara está no núcleo, um cara está no núcleo aqui de F, somente se a imagem desse ponto aqui é o vetor nulo, ou seja, a imagem está aqui, 0x mais y, 0, é o vetor nulo. Quando eu resolvo essa equação aqui, eu vou obter que x é igual a y, ou seja, o núcleo dessa aplicação linear aqui são os pontos da forma x menos x. Ou seja, se eu colocar o x aqui em evidência, isso aqui é uma reta, né? Então é justamente isso. Justamente a origem, né? Então tá aqui. Então esse é o núcleo de F. De posse dessas propriedades, ou seja, de posse da definição de núcleo, a gente tem a seguinte proposição. Se eu considero F uma transformação linear, então o núcleo de F é um subespaço vetorial de U, e a transformação linear é injetora somente se o núcleo se constitui apenas com o vetor nulo, esse vetor nulo aqui, o vetor nulo de U. Vejamos a demonstração dessa proposição, tá bom? Antes de continuarmos com o exemplo. Bom, vejamos a prova dessa proposição, né? Então, o primeiro item dessa proposição, ele pede para provar que o kernel da aplicação F, dessa aplicação linear, é subespaço vetorial de U. Vetorial de U. Então, vamos lá. Então, eu preciso provar três coisas, né? Então, desde que F é transformação linear, eu sei que o F do vetor nulo é o vetor nulo. Isso aqui vai me implicar que o vetor nulo está no kernel de F. Pronto. O próximo item que eu preciso fazer, eu vou pegar dois caras, né? Eu vou pegar dois elementos no kernel, ou seja, o 1 e o 2 pertencente ao kernel de F, e vou ter que mostrar que a soma está no kernel, né? Como o 1 e o 2 pertencem ao kernel, F de 1 é igual ao vetor nulo, que também é igual a F de U2, ok? Mas vejamos quem é, então, o F de U1 mais U2. Quem é o F de U1 mais U2? Pelo fato de F ser transformação linear, isso aqui é F de U1 mais F de U2. Contudo, F de U1 de UU é o vetor nulo e o F de U2 é o vetor nulo. Ou seja, isso aqui é o vetor nulo. O que você está me dizendo com isso aqui é que o 1 mais o 2 pertence ao kernel de F. Por fim, falta a terceira. A terceira é justamente aquela. Eu vou pegar um escalar, ou seja, pego um escalar aqui, real, e pego um cara no núcleo.
no núcleo de F. Como esse cara está no núcleo de F, eu já sei que o F de U, ele é o vetor nulo. Então vamos provar o que é o F de alfa de U. F de alfa de U, por definição de transformação linear, isso aqui é alfa F de U. Contudo, F de U, pelo fato de U estar no kernel, é o vetor nulo. Então isso aqui é alfa vezes o vetor nulo. Alfa vezes o vetor nulo é o vetor nulo, então alfa de U está no kernel de F. Agora vamos para o segundo item dessa proposição. Ele pede para a gente provar que F é injetora, ou seja, a aplicação é injetora, se somente se o núcleo dessa aplicação aqui, é o vetor nulo, tá bom? Então vamos fazer a ida, ou seja, supondo F injetora. Tá bom? Supondo F injetora. Seja um elemento do kernel. O elemento do kernel de F. Tá bom? Como o elemento do kernel de F, isso aqui vai me dizer que o F de U é um vetor nulo. Tá bom? Pronto. Além disso, como F é desde sempre uma transformação linear, eu tenho que o F do vetor nulo é o vetor nulo. Mas, note, quando eu igualo essas duas desigualdades aqui, quando eu igualo essa igualdade aqui com essa igualdade aqui, ou seja, igualo esse vetor nulo com esse vetor nulo aqui, o que eu vou ter é que o F de U é igual ao F do vetor nulo. Mas F é injetora, né? Por definição de ser injetora, eu tenho que U é o vetor nulo. Ou seja, o núcleo se resume apenas ao vetor nulo. Porque esse cara aqui que eu tomei, ó, o U que eu tomei, ele é qualquer. E por ele ser qualquer, ele já é o vetor nulo. Agora, vejamos a volta. Como é que a gente faz a volta? Então, a gente vai supondo o kernel de F apenas o vetor nulo, né? Supondo. Então, agora eu vou pegar dois caras. Então, dados, eu vou pegar dois caras aqui. O 1 e o 2 pertencente a U. Pronto. Agora, vamos lá. Quem é o F de U1 ser igual a F de U2? Eu tenho que provar que a aplicação é injetora, ou seja, eu tenho que provar que a partir daqui eu vou provar que o 1 é igual ao 2. Eu peguei aqui quaisquer. Então, dados daí. Isso aqui vai me implicar o quê? Que o F de U1 menos o F de U2 é o vetor nulo. Por definição de transformação linear, isso aqui é o F de U1 menos o 2. Isso aqui é zero. Ou seja, o que é que isso aqui está me implicando? Isso aqui está me dizendo que o 1 menos o 2 pertence ao núcleo de F. Mas note, o núcleo de F é constituído apenas pelo vetor nulo. Ou seja, se o 1 menos o 2 está no núcleo de F, é porque esses caras aqui é o vetor nulo. O 1 menos o 2 dá o vetor nulo. Por conseguinte, isso aqui vai me dizer que o 1 é igual ao 2. E aí acabou. Ou seja, supondo o núcleo apenas o vetor nulo, eu tiro que a aplicação é injetora. Vejamos o exemplo. Então, vejamos o exemplo. Dado esse operador aqui, o operador é um operador de derivação, né? Eu tenho polinômios aqui reais de grau menor ou igual do que n, e quando eu pego um polinômio aqui, um f de t, eu associo ele a derivada dele, né? O operador é uma transformação linear, ok?
A pergunta é, esse operador é uma transformação linear injetora? Ou seja, se esse operador for injetor, o núcleo se constitui apenas do vetor nulo. No caso aqui, o vetor nulo desse operador aqui, o vetor nulo desse espaço vetorial aqui, ó, do PNR, é o polinômio nulo, né? Então vamos lá. Pego um polinômio aqui, pega um elemento desse espaço aqui qualquer, tá aqui um elemento desse espaço aqui qualquer, e vou associar ele à derivada desse polinômio. A derivada desse polinômio é facilmente visto que é A1 mais A2, 2A2, né? Até o n, a n tá elevado a n menos 1. Pronto, então isso aqui é direto. Agora eu vou tentar ver quando esse cara aqui é zero. Ou seja, quando esse cara aqui é o vetor nulo. Esse cara aqui é o vetor nulo. Se esse cara aqui for o vetor nulo, isso aqui vai implicar que cada coeficiente desse aqui, ó, é nulo. Ou seja, que o A1, A2, AN é nulo. Mas, note, se o A1, A2 for nulo, o polinômio que eu peguei aqui, inicialmente, ele se constitui apenas do A0. Isso está me dizendo que o kernel desse operador não são os polinômios nulos, são os polinômios o quê? Constantes. Se o núcleo não é o polinômio nulo, né, no caso não é o vetor nulo desse espaço, então esse operador ele não é o quê? Injetor. Tá bom? Usando fortemente a proposição acima. Agora, vamos relembrar o que é a imagem de uma transformação linear. A gente já definiu anteriormente o que seria a imagem de uma transformação linear. A imagem da transformação linear de f, uma transformação linear f de u em v, nada mais é do que os f de u quando eu pego todos os elementos do domínio. Agora, o teorema a seguir, conhecido como o teorema do núcleo e da imagem, relaciona as dimensões do núcleo e da imagem de f quando a dimensão de u é finita. Ou seja, se essa dimensão aqui for finita, eu posso relacionar a dimensão de u com a dimensão do kernel e a dimensão da imagem, a partir desse teorema. Ou seja, se eu tenho dois espaços vetoriais, u e v, de dimensão finita, sobre R, e uma transformação linear f de u em v. O que é que o teorema do núcleo da imagem me diz? Que a dimensão de u, ou seja, que a dimensão do domínio aqui, a dimensão de u, é igual à dimensão do kernel de f, porque o kernel de f é um subespaço vetorial. Se é um subespaço vetorial de um espaço vetorial de dimensão finita, ele tem dimensão finita, ou seja, isso aqui é um número. Da mesma forma, a dimensão da imagem de f. A imagem de f também é um subespaço vetorial, é um subespaço vetorial de V. E também, pelo fato de V ter dimensão finita, a imagem também tem dimensão finita. Ou seja, faz sentido eu falar disso aqui. Então, a gente vai provar esse teorema. Então, o teorema do núcleo da imagem me dá que a dimensão do domínio da minha transformação linear é igual à dimensão do núcleo da imagem, ou do núcleo, a dimensão do núcleo, mais a dimensão da imagem, tá bom? Vejamos a prova a seguir. Bom, pessoal, vamos lá. Então, vamos fazer a prova do teorema do núcleo e da imagem, tá bom? Então, eu vou considerar B. B vai ser a base do núcleo, ou seja, o U, o 2, até um certo UR, tá bom? Isso aqui vai ser a base do kernel de f, porque eu já sei que existe essa base, né? Porque o kernel de f é um subespaço vetorial. Subespaços vetoriais de dimensão, onde esse espaço vetorial tem dimensão finita, também tem dimensão finita, ou seja, espaços vetoriais de dimensão finita admitem base, tá aqui. Então, eu tenho essa base aqui. Além disso, eu vou estender essa base, com a base B. Aqui é uma base B1, aqui uma base B2. Eu vou estender essa base aqui, o 1, o 2, até o R. Isso aqui é a base do núcleo. Então, eu vou estender essa base aqui, V1 até VS.
Eu estou estendendo essa base aqui, tá bom? Essa aqui é uma base agora de U. Note o seguinte, que como conjunto eu tenho aqui o U, tá bom? E bem aqui eu tenho um kernel, né? Eu tenho um kernel de F. Perceba que o teorema do completamento, ele permite a gente escrever essa base aqui, tá bom? Então eu pego uma base para cá. O que eu estou fazendo, eu estou estendendo essa base para U. Tá bom? Então eu estou estendendo isso. É somente isso. Pronto. A nossa prova aqui vai, o que a gente vai tentar mostrar é, mostraremos que essa base aqui, ou seja, a base B, que é a imagem de V1, VS, VF, né? FVS. Isso aqui é uma base, a gente vai mostrar que B é base da imagem desse conjunto aqui, tá bom? Então, a gente precisa fazer duas coisas, né? Para mostrar que isso aqui vai ser imagem, ou seja, isto é. O que é que a gente vai mostrar aqui? A gente vai mostrar que o conjunto B é LI e que o conjunto B, né, esse conjunto B aqui, ele gera a imagem, né, de F. Então a gente vai provar essas duas coisas, tá bom? Então vamos começar mostrando que o conjunto B gera a imagem de F, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar um cara dado, um V aqui na imagem de F, tá bom? Existe, né? Existe um U pertencente ao domínio, tal que F de U é igual a V, pela definição de imagem. Mas assim, esse U não está em U, né? Esse vetor U não está no conjunto U. Se esse vetor U está no conjunto U, U é combinação linear dos vetores da base, né? Dos elementos de B2. Você concorda comigo? Porque o U não está em U e B2 não é uma base de U, então o vetor U se escreve como combinação linear dos vetores da imagem de B2, ou seja, o vetor U ele é escrito da forma assim, ó, alfa U1 mais alfa 2 U2. Isso aqui a gente vai escrevendo até o alfa R VR, não, V não, UR, né? Desculpa, UR. Isso aqui ainda a gente vai prosseguir com qual? Com beta 1 V1 mais beta 2 V2 e assim até o beta S VS, ok? Então o que eu vou tentar fazer, ou seja, esses alfas I e esses betas J são reais, tá bom? Esses alfas I, o I valendo de 1 até R e o J valendo de 1 até S são reais. O que eu vou tentar fazer é, agora eu vou tentar aplicar. Eu tenho esse vetor U aqui, agora eu vou aplicar F. Ou seja, eu sei que esse elemento aqui, o vetor V, ele é igual a F de U. Mas U, você vai escrever assim, ó, alfa 1, U1, mais alfa 2, U2, alfa R, UR, mais beta 1, V1, mais beta S, VS, ok? Agora eu vou usar o fato da transformação ser linear, ou seja, se a transformação é linear, eu vou fazer isso, né? Alfa 1, F de U1, mais alfa R, F de UR, mais beta 1, F de V1,
beta S, F de Fs. Tá bom? Agora, note, perceba que esses caras aqui, esses primeiros caras aqui, esse e entre eles, esses caras aqui, o 1 até o R é uma base, né, ó, do kernel. O que é que isso aqui está me dizendo? Isso aqui está me dizendo que quando pego a F e associo o I, esse cara aqui me dá um vetor nulo, né? Pela definição de ser, de estar no núcleo, né? De ser uma base no núcleo. Ou seja, todos esses caras aqui são o vetor nulo. E eu multiplico um escalar pelo vetor nulo, dá o vetor nulo. E somando também dá o vetor nulo. Ou seja, não importa isso. O que a gente vai ter aqui, beta 1. Isso. Mais beta S. Isso. Tá bom? Então, o que eu mostrei aqui é que o seguinte, eu peguei um cara, né? Eu peguei um cara qualquer aqui, ou seja, eu peguei um cara qualquer e eu escrevi esse cara aqui como uma combinação linear desses caras aqui, das imagens, né? Ou seja, o conjunto B, ele de fato gera a imagem de F, tá bom? Então, a primeira parte está feita, né? Então, eu já mostrei essa coisa aqui, ó. Essa coisa aqui tá ok. Isso aqui, ok. Tá bom? Agora, a gente vai tentar fazer essa parte agora aqui. Mostrar que o conjunto B, esse conjunto B aqui, ele é de fato ele é de fato LI, tá bom? Então, vamos mostrar aqui que o conjunto B é de fato LI. Tá bom? Então, a próxima parte, né? A segunda parte, né? Eu vou mostrar B é LI, tá bom? Então vamos lá. Como é que é o fato de ser BLI? Então eu vou suponha que eu tenha beta 1, esse cara, mais beta S, esse cara. Isso aqui dando um vetor nulo, né? Ou seja, e esses escalares aqui, esses beta J's aqui, são reais, tá bom? Então é isso aí. O que é que isso aqui está me dizendo? Isso aqui está me dizendo que F de beta 1, V1, mais beta S, VS, isso aqui é zero. Ou seja, isso aqui está me implicando que beta 1, V1, mais beta S, VS, isso aqui pertence ao núcleo de F. Vocês concordam comigo? Se isso aqui pertence ao núcleo de F, e como eu tenho uma base para o núcleo, logo, existem alfas I reais, tais que beta I, V1, mais beta 2, V2, assim sucessivamente até beta S, VS. Isso aqui é igual a alfa 1, U1, mais alfa R, o R. Sim? O que isso aqui está me dizendo é que quando eu passo, né, tudo para um lado e para o outro, ou seja, isso aqui é equivalente a eu escrever isso, alfa 1, o 1, mais alfa R, o R, menos, né, que é mais aqui, menos beta 1, V1, mais menos beta S, VS, isso aqui está me dando zero. Agora, o conjunto B2, esse conjunto aqui B2, ó, esse conjunto aqui B2, que é constituído de todos os vetores, é uma base, né? Por ser uma base, ela já é LI. Por ser LI, todos esses caras aqui, todos esses coeficientes aqui, ó, esse, ou seja, os alfas I são nulos e os betas J também são nulos. Em particular, ou seja, né, daqui a gente tira que cada beta J desse aqui, ó, cada beta desse aqui é nulo. Então eu peguei e por definição de CLI já acaba, né?
Então, fica provado isso. Agora, a gente ainda não concluiu a demonstração. Porque a gente tem que agora unir as coisas, né? Então, vejamos o que é unir as coisas. Lembra que eu peguei o conjunto B1 como sendo o conjunto 1, o R. Eu peguei o conjunto 1, B1, o R, ou seja, quanto é que vale a dimensão. Isso aqui é uma base, né, para o núcleo, ou seja, quanto é que é a dimensão do núcleo. A dimensão do núcleo é a cardinalidade aqui. A cardinalidade aqui é R. Eu peguei uma base. Depois, pelo teorema do completamento, eu peguei uma base. Ou seja, eu peguei uma base aqui. Essa base aqui ele é o 1, o R, V1, VS. Eu já mostrei que isso aqui já foi tomado como uma base de U. Ou seja, a dimensão de U é R mais S. Pronto. Além disso, eu mostrei que o conjunto B, esse conjunto B aqui, V1, VF1, VFS, é uma base para a imagem, né? Ou seja, a dimensão da imagem da transformação é essa. E aí, acabou, né? Por quê? Porque quando eu uno tudo isso aqui, a dimensão de U nada mais é do que a dimensão do kernel de F mais a dimensão da imagem. E aí a gente finaliza o teorema do núcleo e da imagem. O que a gente vai ver a seguir é o corolário, que sai desse teorema aqui facilmente, tá bom? Então, após a prova do teorema do núcleo e da imagem, a gente vai passar a provar esse corolário. O corolário me diz o seguinte: considere dois espaços vetoriais U e V de mesma dimensão. Então aqui não é tão geral quanto lá o teorema. Então os dois espaços têm a mesma dimensão, tá bom? E suponha que existe uma transformação linear F de U em V, tá bom? Então as afirmações a seguir são equivalentes, ou seja, se F for sobrejetora, ela é bijetora. Se F for bijetora, então F é injetora. Se F for injetora, F transforma uma base de U em uma base de V. Tá bom? Então a gente vai provar esse corolário, tá bom? A partir do teorema do núcleo e da imagem, tá bom? Então, vejamos a prova do corolário, né? O corolário ele me dá 4 itens, né? Ele me dá o item A, ele me diz que o item A, o item B, o item C e o item D são equivalentes. O que eu vou fazer é uma técnica matemática, eu vou provar que A implica B, B implica C, C implica D e por fim D implica A. Então eu vou provar essas 1, 2, 3, 4 implicações, tá bom? Então eu vou provar essas 4 implicações, o que eu vou fazer abaixo. Então vamos lá. A primeira implicação, ele me diz que se F for sobrejetora, F é bijetora, né? Então, como F é sobrejetora, por definição de uma aplicação ser sobrejetora, isso aqui me diz que a imagem de F é o conjunto V. Tá bom? Desde que a dimensão de U, né? A dimensão de U é igual à dimensão de V, a gente colocando na fórmula do núcleo e da imagem, ou seja, dimensão de U, o teorema do núcleo e da imagem me diz que a dimensão de U é igual à dimensão do kernel de V mais a dimensão de V. Isso aqui está me dizendo o seguinte, que desde que esses dois números são iguais, né, ó, desde que a dimensão de U é igual à dimensão de V, eu tenho que a dimensão do núcleo de F é 0. Ou seja, o núcleo se constitui, o núcleo de F é apenas o vetor nulo. Se ele é apenas o vetor nulo, pela proposição,
inicial da nossa aula, isso aqui me diz que f é injetora. Mas uma função que é sobrejetora e injetora é porque ela é bijetora. Então, acabou a prova, né? Ou seja, eu provei aqui, o que foi que eu provei aqui? Eu provei que A implica B, tá bom? Agora note que B implica C. O que é que B implica C? Eu tenho que provar que se F é bijetora, então F é injetora. Isso aqui é imediato, né? Isso aqui não há o que fazer, né? Porque já é por definição. Imediato. Ou seja, se a função ela é bijetora, então ela já é injetora. Então isso aqui não tem o que fazer. Vamos fazer a implicação C implica D. Ou seja, C implica D. O que é que eu tenho que provar? Que se F é injetora, então ela transforma uma base de U em uma base de V. Tá bom? Então, eu vou considere o conjunto B, tá bom? Esse conjunto B aqui, o 1 até o N, uma base de U, tá bom? Uma base de U. O que eu vou mostrar? Mostraremos. O que eu vou mostrar é que a imagem por F, ou seja, F de B, que nada mais é do que o F de U1, F de UN, é uma base de V, tá bom? Então eu vou mostrar isso. Então eu tenho que mostrar isso, né? Vamos lá. Note o seguinte, que esse conjunto aqui tem a mesma cardinalidade, tem tantos vetores como B, pelo fato de F ser injetora. O que eu vou mostrar aqui é que F de B, o que me falta mostrar é que F de B é LI. É a única coisa que me falta mostrar. Tá bom? Ou seja, como eu tenho que mostrar que F de B é LI, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, eu vou suponha, eu vou pegar uma combinação linear desses caras aqui, né? Ó, vou pegar uma combinação linear desses caras aqui dando um vetor nulo. Ou seja, suponha que alfa 1, V1, mais alfa n, VUN, isso aqui seja igual ao vetor nulo, sim? Então eu tenho isso. Onde cada alfa i desse aqui é real, tá bom? É um escalar. Contudo, o que é que acontece? Pela definição de transformação linear, essa expressão aqui, ela pode ser escrita assim, né? Ó, alfa 1 U mais alfa n UN. Isso aqui dando um vetor nulo. Ou seja, eu tenho isso. Mas, por hipótese, nesse caso aqui nosso, né, C, o C aqui diz que F é injetora. Como F é injetora, o núcleo aqui, ele leva o núcleo, se constitui apenas do vetor nulo, ou seja, alfa 1 mais alfa n, o n é igual ao vetor nulo. Ou seja, eu tenho uma combinação linear dos vetores da base B. Como BLI, cada escalar desse aqui, ou seja, cada alfa i, alfa 2, assim sucessivamente, ele é nulo. Ou seja, esse cara aqui, de fato, ele é LI. E aí acabou. Agora, por fim, falta a última implicação, né? Que é aquela implicação D implica A. Ou seja, se eu pego uma base qualquer, se eu tenho uma base qualquer de B, essa base de B, por hipótese eu tenho F transforma base de U em base de U. Eu tenho que provar que essa F é uma aplicação sobrejetora. Então, eu vou desde já começar com um vetor. Então, seja V, um cara em V. Tá bom? Tome
B ainda é aquela mesma base, B isso aqui é uma base de N, tá bom? Então, nossa hipótese, por hipótese, qual é a nossa hipótese? Que bases de U são levadas em bases de V. Por hipótese, F de B, que é igual a F de U1, F de UN, isso aqui é uma base de V, tá bom? Isso aí é uma base de V. Ou seja, como eu peguei esse elemento aqui em V, logo, existem, tá bom? Existem alfa I pertencente aos reais, tal que esse V aqui, ele pode ser escrito assim, ó, alfa 1, F1, mais alfa 2, F2, mais alfa N, Fun. Então, tem isso aqui. Mas, por hipótese não, por definição de ser linear, eu posso reescrever esse cara assim, né? Ó, alfa 1, 1, mais alfa 2, o 2, mais alfa N, o N. Agora me diz um negócio. Esses caras aqui, ó, esses caras do lado esquerdo aqui, é uma combinação linear em U. Ou seja, esses caras aqui é um vetor. É um vetor de qual conjunto? É um vetor. Esses caras aqui pertencem a U. Ou seja, o que foi que eu provei aqui? É que V, ele é F de algum vetor U. Esse vetor U eu vou chamar de util. Onde util é justamente isso. E aí ficou provado. Por quê? Eu peguei um elemento qualquer aqui. Peguei um elemento qualquer de V. E encontrei um elemento util. Esse util aqui, mais uma vez, esse util aqui, só para reforçar, util pertence a U. E esse util nada mais é do que essa combinação aqui, ó. A combinação que está aqui. Tá bom? Então, está provado, ó, o corolário. Ok? Então, depois da prova do corolário, vejamos uma definição aqui, que é bem importante. Então, a gente vai dizer que uma aplicação que existe um isomorfismo do espaço vetorial U no espaço vetorial V, tá bom? Quando existe uma transformação linear de U em V que é bijetora, tá bom? Um isomorfismo do tipo UU, ou seja, com um operador, um isomorfismo num operador é chamado de automorfismo, tá bom? De U. Ok? Então, isomorfismo é quando tem uma transformação linear que leva U em V e essa transformação linear é bijetora. Além disso, um isomorfismo de um operador linear é dito automorfismo. Tá bom? O que a gente vai ter como proposição, utilizando esses conceitos, é que uma aplicação que é um isomorfismo, se a aplicação é um isomorfismo, então a inversa dela, ou seja, F menos 1, também é um isomorfismo. A gente vai fazer daqui a pouco essa prova, tá bom? Isso. A inversa existe porque essa transformação aí, ela é bijetora, tá bom? Para finalizar a nossa aula, a gente tem esse lemazinho aí técnico que o nosso intuito agora é tentar caracterizar isomorfismo entre espaços vetoriais de dimensão finita, tá bom? Então a gente vai tentar caracterizar isomorfismo entre espaços vetoriais de dimensão finita, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai deixar esse lema aí, é deixado como exercício, é um lema bem facinho, só é um lema de cálculo mesmo. Ele está me dizendo o seguinte: seja U e V espaços vetoriais sobre R. Se a dimensão de U é N e eu tenho uma base B para esse espaço U, então toda a sequência de vetores, V1 até Vn de vetores de V, então quando eu pego toda a sequência aqui, essa aplicação definida dessa forma aqui é linear. Além disso, se G também é linear e o G de UI é igual a VI, essas duas aí
essas duas aplicações são iguais. Tá bom? Então, esse aí é muito utilizado, esse lemazinho aí. Esse lema não é difícil, é bem facinho fazer ele, tá bom? Então, vejamos a caracterização. Esse teorema me caracteriza os isomorfismos entre espaços vetoriais de dimensão finita. Por quê? Note, a definição que eu dei de isomorfismo é um isomorfismo entre dois espaços vetoriais depende da existência de uma transformação linear que é bijetora. Mas esse teorema me diz o seguinte: dois espaços U e V de dimensão finita são isomorfos se e somente se a dimensão de U é igual à dimensão de V. Essa definição aqui, ela é bem geral. Ela não, aqui a gente não está fixando as dimensões do espaço, nem do espaço U nem do espaço V, tá bom? Aqui não, aqui a gente já caracteriza. O que é que caracteriza? Quando eu tenho dois espaços de dimensão finita, esses dois espaços eles são isomorfos se somente se a dimensão de U é igual à dimensão de V. Então vejamos a demonstração. Bora fazer a ida, né? Ou seja, bora supor que a transformação linear é um isomorfismo. Pronto, tá aqui. Se é um isomorfismo, é bijetora. Se é bijetora, o núcleo, se é bijetora, ela já é injetora. Se ela é injetora, é porque o núcleo só se constitui do elemento neutro. Ou seja, a dimensão do núcleo é zero. Pelo teorema do núcleo da imagem, a gente já tira que a dimensão de U é igual à dimensão de V. Então, isso aí não tem probleminha. Agora vamos fazer a volta. Vou considerar duas bases, B e C, bases de U, tá bom? Agora eu vou considerar esse cara aqui. Vou considerar essa aplicaçãozinha aqui, a aplicação F. A aplicação F dada dessa forma aqui. Ou seja, essa aplicação F é uma aplicação desse tipo aqui, ó. É a mesma aplicação do lema. Pelo lema, F é linear. Pronto. Agora vamos lá. Se F é linear, agora eu vou ter que provar que essa função aí é pelo menos injetora. Tá bom? Essa função aí é pelo menos injetora. Então vamos supor que esse cara aqui seja zero. Como esse cara aqui é zero e VI é uma base de V, é porque cada coeficiente desse aqui é nulo, né? Ou seja, se cada coeficiente desse aqui é nulo, é porque essa soma em UI também é nula. E isso me diz que o F de zero é zero. Ou seja, F é injetora. Agora a gente vai usar o corolário. Lembra do corolário? Se eu tenho dois espaços de mesma dimensão e uma transformação linear, F é bijetora, ou F é injetora, é equivalente a CF injetora, né? Ou seja, se F é injetora, pelo corolário, F é sobrejetora. Mas uma função que é sobrejetora e, portanto, é bijetora, F é um isomorfismo, tá bom? Então eu tenho isso. Então eu tenho o teorema de caracterização de espaços de dimensão finita. Eles são isomorfos se somente se a dimensão de U é igual à dimensão de V. Para finalizar, lembrando que a gente tem aquela prova daquela proposição, vejamos esses três exercíciozinhos aí. Determine uma aplicação linear, F, de R3 e R4, tal que a imagem é dada por esse conjunto aí. Mostre que o operador linear F do R3, dado por esse aqui, é um automorfismo. E por conseguinte, ele quer que a gente determine F menos 1. Além disso, mostre que F de R3 e R4, dada por essa expressão aqui, ela é injetora, mas não é um isomorfismo, ou seja, ela é a injetora, mas falha na sobrejetividade, tá bom? Porque para ser isomorfismo, ela precisa ser injetora, né? Ou bijetora. É claro que esse exercício 3 aqui, você pode usar uma bomba, né? Aqui, você pode usar uma bomba bem grande nele,
basta utilizar o teorema que a gente acabou agora, né, de fazer, tá bom? Ou seja, dois espaços, U e V, de dimensão finita são isomorfos, se somente se a dimensão de U é igual à dimensão de V. Note que a gente vai ter que fazer isso aqui, tá bom? De toda forma. Então, vejamos a proposição que passou e esses três exercícios para finalizar a nossa aula, tá bom? Bom, vejamos. Então, a gente precisa... Eu tenho F de U em V, um isomorfismo. Eu vou provar que a imagem inversa, que F menos 1 também é um isomorfismo, tá bom? Então, vamos lá. Ok? Para eu mostrar que F menos 1 é um isomorfismo, né? Eu preciso mostrar que ela é injetora, que ela é sobrejetora e que vale o exercício, que vale a uma relaçãozinha especial. Então, para começar, vejamos um. Vejamos um. Então, vamos suponha F1 e F2, tá bom? Em V. E eu vou pegar as imagens inversas, tá bom? Ou seja, que F a menos 1 de V1 é igual a F a menos 1 de V2, que é igual a 1, tá bom? Ou seja, por definição de inversa, assim, F, U é igual a V1 e F, U é igual a V2. Mas F não é um isomorfismo? Se F é um isomorfismo, é porque vale o seguinte. F é isomorfismo, então F ela é bijetora e, portanto, ela é injetora. Ou seja, dessas duas coisas aqui, eu vou tirar aqui V1 é igual a V2. E, portanto, F menos 1 é injetora. Tá bom? Então, bem facinho essa aqui. F menos 1 é injetora. O segundo item desse cara aqui, ele é o seguinte. Vamos verificar que F menos 1 é injetora, né? Então, eu preciso mostrar que F menos 1 é sobrejetora. Tá bom? F menos 1 é sobrejetora. Tá bom? Ou seja, não é difícil, porque dado U pertencente a U, tome V igual a V de U. Que isso aqui é pelo fato de F ser sobrejetora já. Daí, por definição de imagem, por definição de inversa, portanto, F a menos 1 de V é igual a F a menos 1. V é F de U. E isso aqui é igual a U. Então, acabou. Não é difícil ver. Agora vejamos o terceiro. Vejamos a parte. Eu só mostro. Então, isso aqui já me diz o seguinte. Até aqui, até esse ponto aqui, ó. Até esse ponto aqui, eu já tenho que F menos 1 é o que, hein? Bijetora, tá bom? F menos 1 é bijetora. Falta verificar que ela que ela é linear, tá bom? Que ela é linear. Então, eu vou tomar V1 e V2 em V. E eu vou pegar a imagem inversa dessa soma aqui. Eu vou falar que é U. Ok? Pronto. Mas assim, como eu estou tomando, não é F aqui, né? Não é F aqui. Isso aqui eu estou tomando em V. Como F ela é sobrejetora, é porque existem o 1 e o 2, tá bom? Existem esses caras aqui, o 1 e o 2, pertencente a U, de modo que F de 1 é igual a V1 e F de U2 é igual a V2. Ou equivalentemente, F a menos 1 de V1 é igual a U1 e
equivalentemente, f a menos 1 de V2 é igual a U2. Então, tem isso aí. Tá bom? Agora, vamos fazer, né? Agora, a gente vai fazer isso aí. Tá bom? Então, note. Daí, quem é U? Né? Quem é U? Quem é U, pessoal? U é f a menos 1 de V1 mais V2. Mais f a menos 1. Quem é V1? V1 é f de 1 mais f de U2. Só que f ela é linear. F aqui, esse f aqui, ele é linear. Se ele é linear, isso aqui eu posso escrever como f de 1 mais U2. E aí, pelo fato de ser sobrejetor, ou ser bijeção, né? Ser bijetor aqui, eu tenho que isso aqui é 1 mais U2. Ou seja, eu escrevi o U como sendo 1 mais U2. Isso aqui está me dizendo que f é menos 1 de 1 mais f é menos 1 de U2, que é justamente o que tem do lado esquerdo, é igual a 1. Mas o 1 é f a menos 1 de V1. E o 2 é f a menos 1 de V2. E isso aqui mostra que é linear. Né? Ou seja, isso aqui está me dizendo que f é menos 1 de V1 mais V2. Isso aqui é igual a f a menos 1 de V1 mais f a menos 1 de V2. Pronto. Resta ainda provar essa igualdade aqui, né? Ó, a menos 1 de V. Isso aqui eu tenho que provar que f menos 1 de V. E aí isso aqui eu vou deixar como um exercício para vocês, tá bom? Exercício. E aí, pessoal, agora vamos fazer os exercícios, né? Então, ele pede primeiro para a gente determinar uma aplicação linear de R3 em R4, tá bom? De tal forma que a imagem dessa aplicação aqui, ó, é esse conjunto aqui, ó, que é o conjunto que a imagem seja gerada por esse conjunto aqui, né? Pelo conjunto 1, 1, 2, 1, 2, 1, 0, 1. Seja gerado por esse conjunto aqui, tá bom? Então, é isso que a gente vai ter que fazer. Então, vamos lá. Note o seguinte, a imagem tem que ser gerada por esse conjunto. Então, eu já tenho que a dimensão dessa imagem aqui, é 2, tá bom? Como a dimensão, pelo teorema do núcleo da imagem, ou seja, a dimensão de R3, que isso aqui é 3, é igual à dimensão da imagem de F, mais a dimensão do núcleo de F. Então, do teorema do núcleo da imagem, eu tiro que a dimensão da imagem de F, isso aqui é 1. Tá bom? Então, isso aqui é 1. Até aí, entendido? Pronto. A dimensão é 1. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Como ele não me disse qual era a base que vai dar, eu posso tome f de 1, 0, 0, como sendo o 0, 0, 0, 0, o f de 0, 1, 0, para ser 1, 1, 2, 1, que é justamente o primeiro, e o f de 0, 0, 1, para ser o cara 2, 1, 0, 1. Então, eu estou tomando assim. Ou seja, quem é a imagem do conjunto será dado assim. Agora, vamos lá. Assim, quem é o cara? Ou seja, quem é o f de x, y, z? F de x, y, z é o f de quanto? De x, que multiplica 1, 0, 0,
mais y que multiplica 0, 1, 0, mais z que multiplica 0, 0, 1. Né? Se você perceber aqui, eu posso escrever x, y, z como sendo aqui. Agora, usa o fato de f ser linear. Ou seja, isso aqui é x, f de 1, 0, 0, mais y, f de 0, 1, 0, mais z, f de 0, 0, 1. Tá bom? E aí você substitui, né? E aí você substitui. No nosso caso aqui, esse cara aqui é 0, então vai ficar y, 1, 1, 2, 1, mais z, esse cara aqui vai ficar 2, 1, 0, 1, e assim eu encontro a função fxyz, a função não, a transformação sendo y mais 2z, y mais z, 2y e y mais z. Então está feito a primeira questão, tá bom? A segunda questão que ele pede é para a gente fazer, para a gente mostrar a segunda questão que ele pede o seguinte: mostre que esse operador, ou seja, o operador linear de R3 em R3, dado por f de x, y, z, esse aqui vai ser x mais z, x menos z, y. Esse operador aqui, ele é um automorfismo, tá bom? E para determinar a imagem inversa dele, né? Ou seja, vamos lá. Então, a gente vai encontrar o núcleo, né? Então, vamos encontrar o núcleo desse cara aqui. Quem é o núcleo desse cara aqui? Para encontrar o núcleo desse cara aqui, eu vou resolver esse sistema, né? Ó, x mais z igual a 0, x menos z igual a 0 e y igual a 0. A única solução possível para esse sistema aqui é a solução trivial, 0, 0, 0. E isso aqui está me dizendo que o kernel de f é o vetor nulo e, por conseguinte, f é injetora. F é injetora. Pronto. Tá bom? Agora, f é injetora. Agora me diz, né, aí já basta para ser. Por quê? Se o kernel de f é 0, a dimensão do kernel de f é 0. Tá bom? A dimensão do kernel de f de 0, ou a dimensão do kernel de f é 0. Pronto. Pelo teorema do núcleo e da imagem, ou seja, pelo teorema do núcleo e da imagem, eu tenho o seguinte: o que é que eu tenho pelo teorema do núcleo e da imagem? Eu tenho que a dimensão de R3 é a dimensão do kernel, de f, mais a dimensão da imagem de f. Tá bom? Ou seja, isso aqui já me tira que o f é sobrejetora. Então, o f é um automorfismo. Então, para ser automorfismo é bem simples, né? Porque essa dimensão aqui é 0, ó. Essa dimensão aqui seria 0. Então, a dimensão da imagem de f é 3. Então, a imagem é o próprio R3. Então, é sobrejetora. Então, isso aqui já basta. Agora, vamos supor. Agora, vamos tentar encontrar o f é menos 1, né? Então, o que é o f é menos 1? F é menos 1. Vamos supor que f é menos 1 de x, y, z seja igual a, b e c. Tá bom? Por definição, eu tenho que x, y, z é o f de a, b e c. Mas quem é o f de a, b e c? É a mais c, a menos c e b.
né, pessoal? Só basta olhar como é que está definido aqui, ó. Pronto. Agora, o que é que eu tenho que resolver? Tenho que resolver esse sistemazinho aqui agora, ó. Eu tenho que A mais C vai ser igual a X, né, ó. A mais C é X. A menos C é quanto? A menos C é Y. E que B é igual a Z. Então, já encontrei B igual a Z aqui. E se eu fizer a solução desse sisteminha aqui, A vai ser X mais Y sobre 2. O B eu já encontrei, B é igual a Z. E o C é X menos Y sobre 2. E isso aqui me diz que F a menos 1 de X, Y, Z é igual a X mais Y sobre 2, Z e X menos Y sobre 2. Se eu botar um meio em evidência aqui, então isso aqui vai ficar X mais Y, 2Z, X menos Y. E aí, acabou o exercício. Tá bom? Vejamos o exercício 3. O exercício 3. Tá bom? Mostre que f de R3 em R4, dada por esse aí, ela é injetora, né? Ela é injetora, mas não é um isomorfismo. Como eu falei, se a gente usar o fato de tanto o domínio contra o contradomínio ter dimensão finita e as dimensões serem diferentes, né? Porque uma é dimensão 3 e a outra é dimensão 4, o teorema lá, aquele teorema de caracterização de isomorfismos, já resolve nosso problema. Então ele já não é um isomorfismo, né? Mas a gente precisa mostrar que de fato ela é injetora e não é um isomorfismo. Então, imediatamente F é linear. Então isso aqui não tem o que fazer. F é linear. Por outro lado, a gente vai tentar ver qual é a dimensão do núcleo, né? Da imagem, né? Então, como é que você define isso aqui? Quem é o núcleo? Então você tem que fazer x igual a 0. O próximo, x menos y igual a 0. Y menos z igual a 0. E z igual a 0. Então, a solução desse sistema aqui é a solução trivial, né? Ó, que é 0, 0, 0, 0. Isso aqui está me dizendo que o núcleo dessa imagem aqui é apenas o vetor nulo. Ou seja, que essa F é de fato o que, hein? Injetora. Pronto. F é injetora. Ok. Mas agora a gente vai ver o núcleo da imagem, né? O que é que o teorema do núcleo e da imagem me diz? Então vamos lá. O teorema do núcleo e da imagem me diz que a dimensão de R3, que é a dimensão do domínio, é igual à dimensão de quem? Do núcleo de F mais a dimensão da imagem de F. A dimensão de R3 é 3, a dimensão do núcleo é 0 e a dimensão da imagem de F é o que eu quero determinar. Então, daqui eu tiro que a dimensão da imagem de F é 3. Isso aqui é diferente de 4. E 4 é a dimensão de R4. Isso aqui me implica que a imagem de F, ela não é o R4. Ela é diferente do R4. Ou seja, F não é sobrejetora. F não é sobrejetora. Se F não é sobrejetora, ela não é bijetora. E, portanto, não é bijetora e não é um isomorfismo. Note mais uma vez que o teorema é facilmente... O fato de não ser isomorfismo já é facilmente provado pelo aquele teorema, tá bom? Então, pessoal, finalizado o exercício, tá bom? Nós finalizamos esse conteúdo, né? O conteúdo que versa sobre o capítulo 4 do livro texto, tá bom? Tenham todos bons estudos. Até a próxima.